Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus no seu lugar. Se você pode, se coloque em pé. Só mais um instante. Nós vamos ler juntos o texto agora de Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 33 até o versículo 39. Lucas 5, vamos ler do 33 ao 39. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui nesse telão, muito abençoado, muito grande, que todos podem ver. Todos estão vendo? Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: e disseram-lhe, falaram isso para Jesus: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os discípulos dos fariseus. Mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias, quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes uma parábola: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, põe... Ixi, a luz foi bem lá. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho novo é melhor. O vinho velho é melhor. Amém. Você pode se assentar. O título da mensagem de hoje é: o vinho novo é melhor? Porque muitas vezes nós pensamos que o vinho novo é o melhor vinho, mas o texto diz que o vinho velho é melhor. Ninguém, depois de provar o vinho que passou pelo processo, diz que o vinho novo é melhor, mas que o vinho que passou pelo processo é melhor. Eu quero só relembrar um pouco vocês do que nós temos construído aqui nos últimos 3 cultos. Há 2 quintas-feiras atrás, eu ministrei aqui sobre o chamado de Isaías, onde alguém tem um encontro com Deus como Isaías, e aí ele reconhece os seus erros, ele é justificado pelo Senhor, e ele levanta a sua mão dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós temos um encontro com o Senhor e somos despertados a fazer algo pelo Senhor. Quinta-feira passada, nós acompanhamos aqui a história de Moisés e o tempo de Deus para a vida de Moisés, porque Moisés quis viver o propósito que Deus tinha para ele com 40 anos, mas ele só iniciou verdadeiramente o seu ministério com 80 anos. Então não é só nós estarmos no lugar da promessa de Deus ou estarmos disponíveis. Há um tempo para que a promessa se cumpra. E hoje a proposta que eu quero trazer aqui para nós essa noite é nós entendermos esse processo do que acontece dentro de nós. Porque nesse tempo da espera que aconteceu na vida de Moisés, algo está acontecendo dentro de nós. Deus, ele trabalha primeiro em nós e depois ele trabalha através de nós. Então Deus quer fazer uma obra dentro de nós, para depois ele fazer através de nós. Deus, ele primeiro ele quer nos abençoar, para que depois nós sejamos também uma bênção. Deus quer matar a nossa sede, para que depois nós possamos saciar a sede de outros. Então o questionamento aqui para Jesus foi acerca do jejum. O jejum, ele é uma disciplina espiritual, onde você abre mão do alimento para você se consagrar a Deus, porque a nossa carne, ela busca o alimento, ela deseja comer algo,
E o nosso espírito, ele também deseja se alimentar de algo. Só que o alimento da carne e o alimento do espírito são diferentes. E você, ao abster-se do alimento físico, da comida, você está buscando um alimento espiritual. Você está buscando estar mais sensível espiritualmente aquilo que Deus tem, a buscar a Deus, a estar de uma forma mais quebrantada na presença de Deus. O jejum, ele não é uma troca, o jejum é para buscar a presença. Por isso que Jesus fala, olha, o noivo estando presente não precisa jejuar, porque ele está aqui, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado, então vocês devem jejuar. Por quê? Porque nós não estamos vendo Jesus, mas nós cremos que ele existe, e se nós cremos que ele existe, nós devemos buscá-lo, nós devemos desejá-lo, nós devemos entender o que ele tem falado. Só que de forma natural, pela nossa vontade, nós não fazemos isso. E o jejum é uma ótima disciplina para nós matarmos a vontade da nossa carne e buscarmos a presença do Senhor. Ao dizer isso e ao ensinar isso para os fariseus e para os discípulos de João Batista, Jesus, ele propõe uma parábola. E é nisso que eu quero trazer algumas lições para a nossa vida, a respeito daquilo que acontece dentro de nós, quando um vinho novo é derramado. Aquilo que acontece dentro de nós, quando Deus deseja fazer algo na nossa vida. A primeira coisa que nós podemos perceba que Jesus, ele propôs duas comparações, um remendo novo e uma roupa velha, e um vinho novo e um odre novo, e um vinho novo e um odre velho. Então aqui nessa parábola de Jesus, a roupa, a calça e os odres, eles representam uma estrutura, algo que vai receber alguma coisa. A calça queria receber o remendo, e o odre queria receber o vinho ali derramado. Então, nessa parábola, a estrutura aqui representada é a nossa vida, somos nós, porque nós temos um tesouro depositado dentro de nós, que é aqui o simbolismo do vinho. O vinho ali derramado, ele é derramado em um recipiente. Eu pergunto, Deus derrama o Espírito Santo na igreja prédio, ou Deus derrama o Espírito Santo nas pessoas? Nas pessoas. Por nós estarmos aqui reunidos nessa noite, nós somos igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Mas o derramar de Deus, o agir de Deus, não é porque esse lugar é diferente de qualquer outro lugar, mas é porque nós estamos aqui reunidos como igreja. Se um dia Deus nos levar para um lugar maior, vai ser aquele lugar. Se um dia Deus te levar para outra cidade, ali Deus também pode derramar o Espírito Santo na sua vida. Então Deus não derrama do Espírito Santo, Deus não derrama do vinho na estrutura física. Deus derrama o Espírito Santo em nós. Eu pergunto para você, você consegue ver esse derramar do Espírito Santo em você? Sim ou não? Sim ou não? Percebe, mas não vê, né? É um sentimento, certo, pastor? Então é algo espiritual, não é algo natural, igual você tomar alguma coisa que você está ingerindo dentro de você. Não é assim, não é você beber água e agora você é cheio do Espírito Santo. Não, é uma realidade aqui espiritual que Jesus está nos apresentando. Por isso que a estrutura aqui que o Senhor nos mostra está relacionado a uma coisa, está relacionado ao nosso coração. Porque Jesus, ele falou para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você não pode entrar no reino dos céus se você não nascer de novo, nascer novamente. Nicodemos, um cara entendido, perguntou: Senhor, como posso eu entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus falou: não é sobre esse nascimento que eu estou falando, você precisa nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual, é uma nova estrutura espiritual. Olha o que diz Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam, olha, nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu pergunto, nós oferecemos o nosso corpo, ó Senhor, pode me matar, é assim que nós oferecemos o nosso corpo a Deus? Não, é uma oferenda espiritual, é nós oferecer a nossa vida ao Senhor, perder a nossa vida pelo Senhor.
santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Olha, ele fala aqui agora de uma forma, de uma estrutura. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas nós seremos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma transformação de mentalidade. E na Bíblia, entenda isso, aprenda isso. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala de entendimento. Não é o coração que bombeia o sangue, é o nosso intelecto. É esse coração que ele está dizendo aqui no texto. É essa estrutura que Jesus está ensinando nessa parábola. Paulo fala em outro texto, 2 Coríntios 4:7. Temos esse tesouro em vasos de barro. É uma estrutura frágil, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus, e não provém de nós. Então a estrutura de barro, mas o tesouro que tem dentro é precioso. O tesouro que tem dentro é valioso. Em Tito 3:5 diz: não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos regenera, ele gera algo novo em nós, renovador, e nos renova as forças do Espírito Santo. Então é uma mudança de estrutura. Para nós vivermos aquilo que Deus tem, nós precisamos passar por uma mudança de estrutura na nossa vida. E essa estrutura não é uma estrutura física, é uma estrutura espiritual. É uma mudança no nosso coração. Ezequiel 36:26 diz, vamos abrir juntos, 36:26. Salomão escreveu: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Do nosso coração procede toda a nossa vida. E olha o que Deus promete ao profeta Ezequiel. É quase uma sintonia com esse texto que nós lemos. Eu lhes darei um odre novo, um coração novo, uma estrutura nova. Deus vai nos dar, não é pelos nossos atos de justiça, não é pelo que nós fazemos, mas Deus vai nos dar um coração novo, uma estrutura nova, e Ele vai pôr um espírito novo. Deus vai pôr o vinho dele em nós, é o Espírito Santo, no interior de nós. Ele vai tirar de nós o coração de pedra, em troca do coração de pedra que não sente, que não vive, que está morto. Ele vai dar um coração de carne, que pulsa, que é vibrante, que vive, que alimenta todo o corpo. Repito, não é uma realidade natural, está falando desse texto uma realidade espiritual dentro de nós. Porque na Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, e vida em abundância. Ele morreu para nos dar a vida, e isso acontece com uma mudança estrutural na nossa vida. Porque se Jesus falou, não tem como derrubar o vinho novo em odre velho, porque ele vai se perder. A palavra de Deus é poderosa, sim ou não? Então por que não é todas as pessoas que entram nesse lugar que tem a vida transformada? A palavra de Deus é a palavra de Deus? É Deus falando? Então por que não é todas as pessoas que entram nesse lugar que ouvem? A palavra de Deus tem a condição de tirar uma pessoa de um lugar e levar ela para outro lugar? Sim ou não? Então por que não é todas as pessoas que têm a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus? É porque talvez a estrutura dela ainda não foi transformada. E quando a estrutura é transformada, há um ambiente onde o Espírito Santo pode habitar. Porque se a estrutura que o nosso coração não for transformado, o vinho vai se perder, o vinho vai se esvair, e vai ser como se nós tivéssemos ido num lugar e saído de um lugar e foi a mesma coisa, e aquilo não produziu nada em nós. Então aqui é a segunda verdade que eu quero destacar nesse texto. Se nós precisamos ter uma estrutura nova, existe um processo depois que aquele vinho é derramado. Jesus nessa parábola ele propõe isso. Não é só você colocar ali o vinho
e está pronto. Agora inicia-se um processo. E essa estrutura, ela precisa ter resistência. Pergunto, qual é o propósito de Deus derramar o Espírito Santo em nós? Deus, ele deseja nos salvar. Deus, ele veio para morrer por nós. Mas por que ele derramaria o Espírito Santo em nós? Tem algumas verdades bíblicas para isso. Jesus, ele falou, se eu não for, ele não vem, o Espírito Santo, o outro Consolador. Então uma das funções do Espírito Santo em nós é nos consolar. Outra função do Espírito Santo em nós é para que nós possamos ter comunhão com Deus. Nós dobrarmos o joelho no nosso quarto e Deus nos ouve, porque Ele está dentro de nós. É a presença do Espírito Santo, que não habita em templos feitos por mãos humanas, como nós lemos ali no texto de Paulo. Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós, e através da presença do Espírito Santo. Essa é outra função do Espírito Santo, nós termos comunhão com Deus. Outra função do Espírito Santo, Jesus diz em João 16:8, que Ele vai ensinar e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a minha tarefa aqui nessa noite é expor a palavra de Deus. E a tarefa do Espírito Santo é conduzir do seu ouvido até o seu coração. É Ele que te convence. É Ele que faz você associar a palavra com a sua vida. É Ele que faz a palavra ser viva na sua realidade, no seu trabalho, na sua família. É o Espírito Santo, porque Ele nos ensina, Ele nos convence, Ele nos mostra o caminho. Inclusive Jesus falou, olha, quando vocês forem colocados diante de autoridades, não se preocupem com o que irão falar, porque no momento o Espírito Santo vai usar a boca de vocês. O Espírito Santo, ele nos consola. O Espírito Santo, ele nos faz ter comunhão com Deus. O Espírito Santo nos ensina. Mas o que eu quero destacar aqui não é só isso. O Espírito Santo também derrama dons e talentos na nossa vida. Através do Espírito Santo em nós, você pode orar por alguém e alguém ser curado. Através do Espírito Santo em nós, você pode pegar um texto da palavra de Deus que ninguém entende e de forma clara você fazer aquela pessoa entender aquele texto. Através do Espírito Santo você pode ter um dom de empreendimento, ganhar muito dinheiro e usar esse recurso para o avanço do reino de Deus. São dons do Espírito Santo, o dom de contribuir, o dom de ensinar, a palavra de conhecimento. Com o Espírito Santo em você, você pode receber algo de Deus a respeito da vida de alguém. Você vai ter um sentimento, você vai ter uma direção, você vai ter uma palavra. Olha, Deus, não sei, Deus está me inquietando, você tem uma tia, não sei, alguma situação, o Espírito Santo ele pode nos usar. São os dons e talentos. Em 1 Coríntios 12:11 diz que todas essas coisas, você pode ler em casa, tarefa de casa, 1 Coríntios 12, todas essas coisas é os dons, a lista dos dons. Todos esses dons, porém, são realizados pelo mesmo e único Espírito Santo. É um só Espírito Santo, e é Ele que faz tudo em todos, e Ele as distribui, os seus dons, a cada um como Ele quer. É por isso que às vezes a pessoa que você pode não dar nada na igreja, para você é menos importante, você vai lá, a mulher tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de profecia. É porque o Espírito Santo distribui como quer. Talvez a pessoa que você olha, aquela pessoa, eu não gosto dela dentro da igreja, mas Deus deu um dom de cura e ela pode orar pela enfermidade de alguém, a pessoa ser curada. O Senhor não distribui os dons como nós queremos. O Senhor distribui os dons como Ele quer. E cabe a nós, Paulo orienta, buscar com zelo, dedicação, os melhores dons. E é nisso que eu quero me ater nesse momento. O porquê Deus derrama o vinho dele em nós. O porquê Deus derrama o Espírito Santo em nós. Porque não é instantâneo. Não é instantâneo. É um processo. O Senhor derrama aquele vinho dentro do recipiente novo. E agora aquele recipiente precisa aguentar a pressão que vai ser gerada ali dentro por aquele vinho. Então, duas características que nós podemos observar nessa resistência de suportar o processo. Há um processo de maturação. Nesse processo nós precisamos de resistência. Porque Jesus falou, se aquele odre não resistir, o vinho vai se perder. Jesus ele falou um negócio. Lucas 9:62.
ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Você foi chamado para começar. E você foi chamado para começar, continuar e terminar. Você não foi criado para parar no meio do caminho. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Deus, Ele vai contigo até o final. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até a metade. Aquele que perseverar de 2025 a 2027. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para que a obra do Espírito Santo que foi derramado em nós possa ser completa, precisa ter resistência. Eu pergunto para você, até onde você resiste? Até onde você vai? Até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua confiança em Deus? Porque se você abrir seu saldo bancário e tiver ali 10 milhões de reais, quem quer? 10 milhões de reais. O que você vai falar? O que você vai falar? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Agora, se você abrir o seu saldo bancário e tiver 10 reais, Deus deixou de ser bom? Deus deixou de ser fiel? Até onde vai a nossa fé? Será que a nossa fé, ela depende de circunstâncias? Será que nós adoramos a Deus pelo que nós recebemos? Ou será que nós adoramos a Deus pelo que Ele é? Porque se a nossa resistência for fraca, o vinho derramado em nós vai se perder. E nós não fomos chamados para perder aquilo que foi depositado em nós. Nós fomos chamados para ir até o fim. Eu não sei você, mas eu quero ser do time que vai até o fim. Tendo 1000 pessoas, tendo 1 milhão de pessoas, tendo 5 pessoas, tendo 2 pessoas. A palavra permanece a mesma. Qual é o motivo? Se questione. Qual é o motivo? Qual é o motivo de você buscar a Deus? É porque seus amigos buscam? Porque se seus amigos, se é por isso que você busca a Deus, se os seus amigos deixarem de buscar a Deus, se o pastor der a louca e não acreditar mais na palavra de Deus, você permanece ou você vai junto? Aonde está firmada a nossa fé? A resistência. Nós precisamos desenvolver uma vida com o Senhor, e isso vai nos trazer resistência. Eu e você somos os responsáveis pela nossa vida espiritual. Deus coloca pastores, Deus coloca líderes, Deus coloca pessoas na nossa vida que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar, mas o responsável é você, porque um dia eu e você prestaremos conta, não da vida do outro, mas da nossa vida, Então a resistência, ir até o fim, é eu e é você, e não importa a circunstância, nós vamos até o fim. Assim como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, ele desenhou um cenário caótico, ele desenhou um cenário, o pior que ele pôde imaginar. Ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que a nossa fé é nesse nível? Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Eu creio, e eu creio que Ele vai fazer. Mas não é por isso que nós buscamos a Deus. Não é, porque Deus não age como você espera. E aí no meio desse processo, Deus faz algo que você não entende. E se você adora a Deus pelo que Ele faz, você não entendendo, você para de adorar a Deus. Mas se você adora por quem Deus é, pode estar o mundo caindo ao seu redor. Você fala, o meu Deus permanece o mesmo. O Deus que prometeu, Ele é fiel. E Ele não vai me deixar desamparado. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O principal está dentro de você, é o Espírito Santo habitando dentro de você, é Deus habitando dentro de você. O que poderá me fazer o homem, diz Paulo, não tem nada de fora. O que poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não tem nada que pode nos separar desse amor, não tem nada, porque o tesouro que está dentro é o que nos conduz até o fim da nossa jornada. Outra coisa é a brecha.
Se você abrir uma brecha no processo ali da produção do vinho, vai entrar oxigênio, aquele vinho vai extravasar, aquele vinho ele vai sair. Na minha e na sua vida não pode haver brechas. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, pergunto, o que acontece se num odre de vinho você abrir um buraco? O que acontece com o vinho que está dentro? Se perde. Então aqui não é um resistir de arrebentar, é você abrir um buraco, que não arrebentou. O odre pode ser até um buraco que ninguém vê, mas ali está perdendo o vinho, ali está perdendo aquele vinho. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, estejam alerta, e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão. Ele está rondando como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Eu pergunto, como que o inimigo vai conseguir devorar alguém? Aonde ele encontrar um espaço para entrar. Aí ele entra, e aí ele faz o que ele faz muito bem. João 10:10. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Para o vinho que foi depositado em nós não se perder, não pode ter brecha. Não pode ter brecha. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, olha que lindo isso, tem pessoas no mundo inteiro que já ouviram essa palavra e creem nessa palavra. Esses nossos irmãos, a grande família de Deus, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. No sofrimento nós somos tentados a ir pelo caminho mais fácil, mas nós fomos chamados para não dar brecha. E uma vez concluído esse processo, nós não arrebentamos, nós não demos brecha, o vinho permaneceu ali, o vinho cumpriu o objetivo pelo qual ele foi derramado. Nós vamos poder falar assim, como Jesus declarou no fim desta parábola. Vamos lá para Lucas 5:39. Quantos aqui já receberam Jesus na sua vida? Levante sua mão. Olha isso que Jesus falou. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. O vinho que passou pelo processo é melhor. E eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra. Talvez pessoas que te conheceram antes de você ter um encontro com Jesus, vão olhar para você e vão falar, olha, o fulano que eu conhecia antes, não se compara, porque o fulano de agora é melhor. O fulano que passou pelo processo é melhor. O fulano que resistiu o processo é melhor. O João, a Maria, o José, o Carlos, a Janaína. Você pode pensar aí no seu nome. O Gabriel que passou pelo processo é melhor que o Gabriel de antigamente. É isso que o Espírito Santo deseja fazer em nós. Que esse vinho em nós derramado possa produzir a nossa melhor versão. E nós só vamos alcançar a nossa melhor versão através do Espírito Santo. Porque Ele nos conhece, Ele nos criou. Não tem como nós alcançarmos o ápice do nosso potencial, o ápice daquilo que nós somos criados para ser, propósito de vida, sem o Espírito Santo. E concluído esse processo, nós vamos poder olhar e falar, olha, o vinho velho é melhor. Eu passei pelo processo e eu saí muito melhor do que antes, quando eu era novo, quando eu não entendia, quando as coisas não faziam sentido. Agora que o processo está concluído, eu posso dizer que o vinho velho é melhor. A nossa vida, ela precisa ser separada entre dois estágios, em si, de si. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. É duas pessoas diferentes. É aquilo que Jesus falou. Nicodemos, você precisa uma nova estrutura. E esse primeiro passo, ele faz toda a diferença. Porque ele dá o espaço para o vinho ser derramado.
E uma vez que o Espírito Santo entra dentro de nós, o mesmo texto que eu li semana passada, aquele que começou a boa obra, eu estou convicto que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Quantos aqui querem viver a sua melhor versão? Então você precisa passar pelo processo da fermentação, do vinho na sua vida, do Espírito Santo dentro de nós. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pela sua palavra. Nós sabemos que o Senhor tem uma obra para realizar. E eu oro, Pai, que essa obra possa ser completa, Pai, na vida de cada um aqui nessa noite. Eu não sei em qual estágio da vida eles estão, mas o Senhor sabe. Talvez alguém aqui hoje está falando, eu preciso de uma estrutura nova. Que o Senhor, Pai, possa transformar o coração dessa pessoa nessa noite. Alguém aqui desejoso para receber o Senhor Jesus na sua vida. Eu declaro que o Senhor vai transformar o coração dela nessa noite. Que o Senhor vai dar uma nova estrutura para ela nessa noite. Para iniciar essa jornada, Pai, que é de servir ao Senhor. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que já estão nesse processo, Pai. Quando o vinho, Pai, está ali escondido, suportando a pressão. Pai, que o Senhor ajude essas pessoas a irem até o final. Que o Senhor ajude essas pessoas a concluírem, Pai, a chamada, o propósito, o ministério, os dons que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Talvez possam ter pessoas aqui nessa noite, Pai, que tropeçaram, que caíram, Pai, que retrocederam, que deram brechas, Pai. Que o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça possa alcançá-los nessa noite. A cada coração aqui desejoso. Que o Senhor, Pai, possa restaurar os odres. Que o Senhor, Pai, possa restaurar os corações. Que a dívida, Pai, possa ser quitada. A folha em branca possa ser entregue, Pai, para eles escreverem uma nova história com o Senhor, Pai. O Senhor é a fonte do perdão. O Senhor é a fonte do amor. O Senhor é a fonte da misericórdia. Que misericórdia seja derramado, Pai, nessa noite sobre aqueles que precisam, Pai. Mas que todos aqui, independente do processo em que estejam passando ou vivendo, Pai, possam concluir a jornada, Pai, e cumprir aquilo pelo qual o Senhor criou cada um deles, Pai. Porque a nossa vida só faz sentido quando nós vivemos aquilo que fomos criados para ser. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor dentro de nós. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Nós oramos de forma humilde, Pai, como alguém que precisa da Tua ajuda. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a ir até o final. Nos dá fome, nos dá sede pela Tua presença, pelas disciplinas espirituais, de buscar a Tua palavra, de orar, de jejuar, Pai, de buscar ao Senhor. Nós queremos Te conhecer. Se revela a nós, Pai, e que o Senhor também possa ter mais de nós, que cada dia mais nós possamos nos entregar de uma forma mais profunda ao Senhor. Se você crê e se você recebe essa oração, você dá um amém bem forte no seu lugar, e a sua melhor salva de palmas a Deus.